Olá pessoal, professor Paulo. A gente vai continuar com as aulas do Brasil agora, nono ano, e vamos estar vendo aí sobre a Era Vargas. A Era Vargas ela vai de 1930 até 1945. Então a gente vai ter um período aí logo a fim da República Velha. Mas antes de a gente entrar, temos que recordar um pouquinho o que estava acontecendo para que Getúlio Vargas subisse no poder, tá bom? Então vamos lá. Como a gente já tinha estudado na sala de aula, logo com o fim ali da monarquia, o começo da república, tivemos dois presidentes que eram do exército. Depois a gente teve a política dos governadores, no qual vai ditar mais ou menos ali a forma de organização política, vamos dizer assim, do Brasil. Você vai ter o presidente que vai estar dando liberdade para os governadores, ou o presidente dos estados, como era chamado antigamente, naquele período. E você vai ter, de um certo modo, uma política que a gente chama de política café com leite. Temos que entender que o principal produto que nós vamos ter aqui vai ser o café, para exportação, né? Mas a gente vai entender como que está funcionando isso. Por que café com leite? Por causa que era São Paulo e Minas Gerais que praticamente se alternavam ali no poder. Eles indicavam quem seriam os candidatos para a presidência, então os outros estados iam atrás, né? Não que seja apenas ou paulista ou mineiro que subiram no poder, tinha outros também região, mas quem dava a, o aval final aí era esses dois estados principalmente. Então vamos lá. A gente tem que ver que essa política do café com leite aí vai começar a sofrer uma crise, principalmente ali em 29, devido à crise de 29 que a gente vai estudar. Com a crise do setor cafeeiro, devido lá à crise de 29, a política dos governadores começou a dar aquele sinal de esgotamento. Com as eleições de 1930 se aproximando, o então presidente da República, que estava ali naquele momento, Washington Luiz, que pertencia ao PRP, que era o Partido Republicano Paulista, ele vai apoiar o paulista Júlio Prestes, ao invés de um político mineiro ou indicado pelo Minas Gerais, como era o costume ali naquela chamada política café com leite que eu comentei agora. Tal atitude do Washington Luiz vai causar um descontentamento dos políticos e da oligarquia, sabe, dos grandes cafeicultores ali das regiões dos estados, que vai aí a gente vai falar que é o estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que vão acabar lançando a candidatura então do Getúlio Vargas, que era o presidente, como eu falei, o presidente aqui era como era chamado os governadores dos estados, até quando o Vargas sobe no poder, lá do Rio Grande do Sul. Com o seu vice foi escolhido então o presidente lá do estado do Paraíba, chamado João Pessoa, formando assim uma chapa, não vamos dizer um partido político, mas a chapa denominada Aliança Liberal. Então a gente vai ver que o Washington Luiz ele vai estar colocando fim nessa política dos governadores, né? Que ele deveria ter indicado alguém ali do lado dos mineiros. Bom, como foi a eleições de 1930? Foi uma coisa bem acirrada ali, né? As eleições aconteceram lá no dia 1º de março de 1930 e a Aliança Liberal de Vargas, apesar de toda a grande campanha que eles fizeram, obtiveram aproximadamente uns 700 mil votos, mais ou menos, enquanto Júlio Prestes conseguiu um pouco mais de 1 milhão de votos. Então, olha a diferença que nós temos aqui. Como vamos ver em outros momentos da história política do Brasil, que tanto faz se for lá em 1930 ou 2018, quem perde vai protestar sempre, né? Então o pessoal da Aliança Liberal eles começaram a protestar alegando que houve fraudes no processo eleitoral. E temos que lembrar que todo esse período aí, acho que de 1891, 1879, 91 até hoje em dia sempre teve fraudes nas eleições de alguma forma, mas naquela época aparentemente era uma coisa mais institucionalizada, né? Então, inconformados com a derrota, a Aliança Liberal eles começam a preparar uma insurreição, uma revolta ali armada para derrubar o governo e impedir que o Júlio Prestes tomasse posse. Então, veja só, a coisa chegou a tal ponto que Getúlio Vargas e o pessoal ali da Aliança Liberal começaram então a maquinar uma forma de derrubar ali o Washington Luiz e impedir que Júlio Prestes assumisse o poder. Mas para isso você precisava de apoio, né? E o que vai acontecer então, o que vai favorecer para
que a Aliança Liberal tivesse uma narrativa forte para conseguir as pessoas necessárias para derrubar o presidente Eduardo Luiz, foi o assassinato do vice do Getúlio Vargas, chamado João Pessoa, né, pelo seu adversário político lá da Paraíba, conhecido lá do Paraíba, chamado João Duarte Dantas, por motivos pessoais, né? Mas vamos ver como que vai funcionar isso, né? Como que o Vargas e a Aliança Liberal vai pegar esse assassinato do seu vice, que foi por uma questão pessoal, e vai jogar com uma forma política, né? E isso ganhar apoio da população dos estados para a revolta ali contra o Washington Luiz. Vargas e seus aliados, então, eles vão usar esse argumento que o crime estaria ligado com a eleição de Júlio Prestes. Então, a gente vai vendo que vai haver uma fake news aí na informação, como ficou na moda a palavra, né? O termo. Mas para a gente entender o assassinato de João Pessoa, a gente tem que voltar para um incidente que estava ocorrendo numa cidade chamada Princesa Isabel. E isso vai ficar conhecido como a Revolta em Princesa, né? Do município de Princesa. Então vamos lá. João Pessoa, o vice ali do Getúlio Vargas, aí foi eleito presidente ou governador lá do estado do Paraíba em 1928 e instituiu uma cobrança de imposto ali entre os municípios do interior do estado lá do Paraíba e do Porto de Recife, como uma forma de sanar aí as dívidas ali do estado. Descontente, os chefes políticos do interior passaram a apoiar a candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. E esses descontentes aí, esses líderes políticos, vamos dizer assim, chefes políticos, são os coronéis. Tipo aquilo que a gente já tinha estudado, os coronéis, quando eles começam a surgir inicialmente com Diogo Feijó, no tempo da regência, como uma forma da Guarda Nacional para abafar as revoltas e os problemas que você tinha em algumas regiões, e esses coronéis vão ganhar, que são grandes fazendeiros geralmente, com grande poder econômico e político, eles vão dominar suas regiões ali, criar seus currais eleitorais. Então, de um certo modo, os coronéis, como era chamado, e por que pareça, existe até hoje em dia em várias regiões do Brasil, né, até na região do estado de São Paulo, eles, de um certo ponto, conseguem fazer as pessoas votarem nos candidatos que queiram. Né? Então, a gente vai ver que João Pessoa ele teve um probleminha com essa turma aí, da região lá do Paraíba. Então, a gente vai estar vendo que essas pessoas então vão começar a apoiar Júlio Prestes, né, a presidência da República. Entre os apoiadores estava o José Pereira de Lima, uma outra pessoa dessa questão da revolta em Princesa, que era deputado ali do estadual do Partido Republicano do Paraíba. Então, o que vai acontecer? Como represária, porque o João Pereira era um personagem mais forte ali, aparentemente, João Pessoa vai ordenar a retirada dos funcionários estaduais da cidade de Princesa Isabel, além de destituir do cargo o prefeito e o vice da cidade, que eram, aliás, José Pereira, lá em 24 de fevereiro de 1930. Então, veja, você tem um desses coronéis políticos aí, que é o José Pereira, vai bater de frente com o João Pessoa. João Pessoa, de forma autoritária, também vai mandar arrancar todos os funcionários estaduais e vai tirar do cargo ali o prefeito e o vice-prefeito da cidade, que eram eleitores eram parceiros políticos de José Pereira. Então a gente vê aí uma forma de interferir nos outros poderes ali, né? Se a gente fosse levar para os dias de hoje, lógico, né? Naquela época a gente vê que a pressão do político aí foi muito forte, né? do João Pessoa. Então, como represária, continuando essas represárias, então, ele ainda vai além, vai haver estourar uma rebelião lá na cidade de Princesa Isabel e na região, e João Pessoa mandou soldados e ameaçou até a bombardear a região lá de Princesa Isabel, Santa Isabel, desculpe, Princesa Isabel. Após 4 meses de revolta, José Pereira declara a Princesa um território independente do Paraíba. Veja só que ponto que chegou, então, esse José Pereira, depois dos confrontos que teve ali, a região vai declarar que aquela região de Princesa vai ser uma região independente do estado do Paraíba. Né? Então, vemos aí o grau que chegou essas rebeliões. Tá, e onde entra o assassinato de João Pessoa? Bom, em 26 de julho, mais ou menos ali, numa confeitaria na cidade de Recife,
João Pessoa foi assassinado por João Dantas, que eu tinha comentado no início. O motivo do crime foi pessoal e não político. João Dantas era um aliado político de José Pereira de Lima e por causa disso teve o escritório invadido pela polícia armando João Pessoa. Para ter uma ideia, quando João Pessoa começou a perseguir politicamente as outras pessoas, esse João Dantas ele vai fugir da Paraíba e vai para Recife, né? Mas João Dantas aí vai mandar vasculhar ali o escritório aí do João Dantas e vai ser encontrada cartas dele, de Dantas, né, João Dantas, com a sua amante ali, a Naide, né, a Naide Beiris, né, uma figura bem mais conhecida ali na região lá do Paraíba, né, tem escolas que vem o nome dela, que era uma professora, e era a amante, a namorada dele, que foram divulgadas pela empresa com o objetivo de difamá-lo. E se a gente pegar a sociedade naquela época, o romance dos dois era uma coisa um pouco mais escandalosa, né? Talvez pela idade mais avançada dele, não sei muito dizer, mas foi um bafafá mais ou menos naquela época. Então, a ideia principal era difamar João Dantas e as cartas foram colocadas nos jornais da época ali, certo? Dos jornais da época ali. Então, o João Pessoa, ele vai e vai matar ele nessa confeitaria. Com o assassinato de João Pessoa, o conflito em Princesa terminou. Né? Morreu João Pessoa, acabou o conflito ali também. E os conflitos armados naquela região ele vai chegar a 60 mortos mais ou menos. Então foi um confronto bem cruel para aquela região, dependendo da quantidade das pessoas que ali viviam, né? João Dantas foi encontrado degolado, ele foi preso, lógico, ele foi encontrado degolado no dia 3 de outubro de 1930, no início da Revolução, praticamente de 1930, como vai ficar conhecida essa revolução que Getúlio Vargas e a Aliança Liberal vão fazer, e foi declarado como suicídio como causa mortis ali na época. E a namorada dele, a Naide Beiris, né, aos 25 anos, se suicidou poucos dias depois da morte de Dantas. Então, hoje acredita que o João Dantas foi morto, degolado na cela dele, e a namorada dele acabou se matando dias depois. E nisso, a gente vai estar vendo que a Aliança Liberal, Getúlio Vargas, vão pegar desse argumento que o João Pessoa foi morto por questões políticas. Então, apesar ali do assassinato de João Pessoa ter sido mesmo por motivações pessoais, a sua morte vai gerar em várias regiões do país uma série de manifestações em repúdio que se transformaram em manifestações a favor da causa da Aliança Liberal. Aproveitando o clima que o país passava, membros da aliança iniciaram um levante para derrubar o governo de Washington Luiz, que era o presidente do Brasil na época. E em 3 de outubro de 1930, movimentos começaram em vários estados ao mesmo tempo, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, que era onde ficavam os polos, principalmente ali dos membros da Aliança Liberal. E em menos de um mês, as forças rebeldes haviam sido vitoriosas em quase todo o Brasil, com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia. Né? Temendo uma guerra civil, os militares depuseram, ou seja, tiraram Washington Luiz no poder, e a princípio teve uma junta militar, alguns coronéis ali, que começaram a governar o Brasil, mas lá no dia 3 de novembro de 1930, essa junta aí vai transferir o governo do país para Getúlio Vargas, pondo assim o fim do período conhecido como República Velha ou Primeira República, tá? Então a gente vai chamar todo esse período do Levante vai ocorrer, que vai causar a queda de Washington Luiz como Revolução de 30. E como a gente viu que Getúlio Vargas ele vai perder as eleições de 1930, os militares vão colocar ele no poder também. E nisso a gente vai ver na próxima aula como que vai ser dividido isso. Né? Essas três fases. A primeira fase de 1930 até 1937 a gente vai chamar desculpa, de governo provisório. Depois aí em 37 vai ser chamado Estado Novo e vai até 1945, né, onde Getúlio Vargas acaba por sair do governo. Então vai se tornar uma ditadura de 1930 até 1945. Apesar que lá em 1937
começa realmente o estado de ditadura ali, como é conhecido como Estado Novo. Tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Então, até.